Boa noite, graça e paz, amados irmãos, amém? Nosso tema de hoje está no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26. Na verdade, nós vamos andar um pouco sobre este capítulo, nós vamos caminhar um pouco nesta palavra, e o tema que eu quero tratar com vocês hoje é a obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é a terceira pessoa, não necessariamente olhando de uma perspectiva humana de querer classificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eles são um único Deus, mas são três pessoas. E o Espírito Santo é esta terceira pessoa da Trindade Divina que está dentro da sua missão neste momento. Quando o Pai aprove o Pai ressuscitar o Filho, depois de ter visto ele ser crucificado na cruz do Calvário, para que se cumprisse o plano perfeito de salvação de Deus para todo homem. Então o Filho foi assunto aos céus, o Pai o ressuscitou e o levou para assentar-se à sua direita, à destra, onde hoje ele está, aguardando o seu novo momento para agir na história da humanidade, na história que Deus tem construído. E então Jesus disse que ele, assim que ele fosse assunto aos céus, ele nos daria o Consolador. O Deus continuaria no nosso meio, mas agora através do Santo Espírito. E muda-se o relacionamento, mudou-se o relacionamento na dispensação da lei. Era um relacionamento na dispensação da lei, era outro relacionamento na dispensação da graça a partir do momento de Jesus, e é um outro relacionamento agora na dispensação da graça a partir do Espírito Santo, porque agora Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele escolheu habitar neste templo corruptível, mas num coração restaurado, resgatado para a glória do nome do Senhor. E é onde Ele está hoje. Hoje o Espírito Santo está aí. E Ele tem uma obra para cumprir dentro de toda essa história. Ele tem uma obra, Ele tem um plano. Dentro do plano de Deus, Ele tem a sua missão. E Ele está cumprindo. E eu quero, nesta noite, olhar com vocês para a obra do Espírito Santo, para este trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, uma parte do versículo está escrito assim: porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito Santo ministra a nós, filhos de Deus, dando-nos esperança em nosso sofrimento, socorrendo-nos em nossa fraqueza e assegurando que todas as coisas contribuam para cumprir os propósitos eternos de Deus em nossas vidas. Se nós olharmos no versículo 28 do capítulo 8 de Romanos, está lá: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E esse cooperar de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas, para o bem da nossa vida, ela está diretamente relacionado com a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida. O plano de Deus para cada um de nós. Porque Deus olha para nós e Ele não tem apenas a perspectiva de vida que nós temos. Deus não está olhando para nós apenas pensando nos 70, 80 anos que nós vamos viver. Não está olhando para nós pensando apenas na nossa carreira profissional que nós vamos escolher, na família que vamos constituir, nas aventuras que vamos viver, nos bens que vamos conquistar. Esta não é a perspectiva de Deus. Tudo isto faz parte daquilo que nós vivemos nesta terra, nesta vida, mas este não é o total do plano de Deus para cada um de nós, porque Deus está nos inserindo no seu plano perfeito para o resgate da humanidade, para a salvação de todo homem. Esse é o desejo do coração de Deus, este é o propósito de Deus com a igreja, este é o propósito de Deus com você, fazer com que se aplique no longo da história
da melhor forma possível todos os seus dons, todas as suas capacidades, tudo que você tem, tudo que você é, para se cumprir na sua vida o propósito de Deus. Quando a nossa esperança em Deus fica obscurecida, facilmente nós sucumbimos à impaciência nos momentos de aflição, e é por isso que uma das obras do Espírito Santo é cuidar de nós nas nossas fraquezas, nas nossas aflições. Nós não conseguimos muitas vezes superar e continuar produzindo no reino de Deus e interagindo no reino de Deus, porque muitas vezes somos limitados por conta das nossas fraquezas. Mas na obra do Espírito Santo nós encontramos esse agir maravilhoso desse Deus Espírito que habita dentro de nós, nos ajudando com aquilo que é fraqueza, nos ajudando com aquilo que é corruptível, nos ajudando com aquilo que nos faz hoje não conseguir vislumbrar e viver o perfeito de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, assegurando-nos algo muito importante, assegurando-nos para que nós venhamos sempre ter a consciência e a experiência do imutável amor de Deus. Porque uma das coisas que nós precisamos entender, que Deus vai ao longo da história fazer pactos, alianças, construir um caminho sobremodo excelente para nos resgatar para si, e tudo isso tem um único fundamento: o seu grande amor por nós. Deus é amor. Deus Ele é, na verdade, a essência perfeita e plena do amor. E quando nós perdemos esta visão, todas as demais coisas vão se dissolvendo na nossa vida. É por isso que o homem não consegue compreender o Deus que faz alianças, o Deus que faz pactos, e que resolveu ao longo da história fazer pactos e alianças com os homens, mesmo conhecendo que na condição humana haveriam alguns elementos que fariam que ele talvez tivesse condição de pensar: eu não vou continuar a minha aliança com esse homem. Conhecedor de todas as coisas, conhecedor de todos os tempos, conhecedor de todos os corações, pois Deus é onisciente. Ele sabia que, 2 pontos. Primeiro, ele sabia que ele nunca quebraria a aliança. Ele nunca desfaria um pacto. Por quê? Porque ele conhece a sua natureza. Ele não é homem para que minta, nem que volte atrás com a sua palavra. Ele é fiel e ele permanece fiel. E o segundo ponto, que ele sabia que nós nunca seríamos capazes de cumprir as nossas alianças com ele. Que Deus maluco é esse? Sabendo que o trairíamos, que o abandonaríamos, e que nos momentos em que a nossa fé nele deveria glorificar o nome dele, ele sabe que nesse momento simplesmente nós iríamos tirar os nossos olhos dele e colocar a nossa confiança em carros, em cavalos, em coisas materiais, corruptíveis, efêmeras e passageiras. Deus assiste tudo isso. Essa é a realidade humana. Quantas vezes nós desvirtuamos o nosso olhar e só conseguimos enxergar a condição humana para se autossatisfazer, para se autossuprir. E essas condições que nós assumimos para tentar resolver o imbróglio da nossa existência é que nos conduz a esse momento em que nós vamos nos deparar com a ausência do amor de Deus, que é a razão, o motivo pelo qual ele continua sendo fiel aos seus pactos e às suas alianças. Não há outra razão. Não tem nada em mim que faça Deus ser fiel até o fim, mas tem tudo em Deus que faça Ele continuar sendo fiel para comigo. Deus é um Deus de pactos. Em Romanos
capítulo 1, versículo 25 ao 27, está escrito assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à sua natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. A quebra do pacto, a perda da perspectiva do amor de Deus, vai colocando o homem nessa condição de ir se autorregendo. E pasmem, toda vez que o homem tentar decidir sua vida por si só, ele só vai encontrar uma forma de se autorresolver: se autossaciando. E aí se extingue dessa equação o amor. Porque em primeiro lugar, perdemos a perspectiva do amor de Deus por nós, o amor pleno, verdadeiro. Em segundo lugar, perdemos a perspectiva do amor para com os nossos irmãos, para com aqueles que estão conosco. Isto é uma consequência natural. E quando Paulo fala aqui que ele diz Deus os entregou, não está dizendo que Deus fez com que nós assumíssemos essas condições que hoje colocam a humanidade em um estado vergonhoso aos olhos de Deus. Não, não é isso. Mas é que Deus os entregou, está diretamente relacionado à incondição de Deus encontrada no homem, para não conseguir mais mudar o homem da sua decisão tomada. O homem não aceita mais, o homem não consegue mais conceber Deus. Por quê? Porque perdeu o principal daquilo que Deus tem com ele, que é o amor. Então se acha suas justificativas, se cria seus deuses e acha os melhores caminhos para tentar saciar um vazio que é enorme. Um vazio que não será saciado por tesouro nenhuma dessa terra, por prazer nenhum na carne, por nada que esse mundo possa nos dar, que é a ausência do amor de Deus, a ausência da presença de Deus em nossos corações. Mas Deus faz pactos, e Ele sempre fará. Ele fez alguns pactos na história que estão diretamente ligados ao plano de salvação, mas Ele também faz pactos constantes com nós, com cada um de nós, alianças que Ele nos dá a oportunidade de irmos construindo em nossas vidas com Ele. Ele faz, em Isaías capítulo 43, versículo 13, está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ele vai fazendo os pactos, Ele vai traçando um caminho e ninguém pode impedi-lo. Ele tem um plano perfeito, Ele vai nos alcançar neste plano perfeito. Ninguém pode impedir a Deus. Mas muitas vezes nós não compreendemos que esse agindo eu, quem impedirá, não significa que se você não tiver uma decisão firme de lutar contra si mesmo todos os dias, de se entregar como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, como Jesus disse: eis que eu entrego vocês todos os dias como ovelhas diante do matador, para que vocês possam então, nas circunstâncias difíceis desta vida, possam então provar do amor que eu tenho por vocês. Mas Ele fez pactos. O pacto edêmico, o primeiro, o pacto edêmico, a inocência era o sinal. Este pacto condicionava a vida do homem a seu estado de inocência.
enquanto o homem viveu sem pecado, este pacto perdurou, este pacto teve validade. Após o pecado veio o segundo pacto de Deus, o pacto adâmico. No pacto adâmico, a promessa era o sinal. Este pacto condicionava a vida do homem após a queda, dando-lhe a promessa da redenção. Pacto este que foi cumprido em Jesus Cristo. O terceiro pacto é o pacto noético ou o pacto noaico. Este pacto tem como o arco-íris como seu sinal. Este pacto estabeleceu o princípio do governo humano. E daí em diante surgiu a sociedade organizada, conforme as palavras de Moisés, conforme a lei e as variações das línguas. Lá em Babel, a sociedade se organiza. Este pacto feito com Noé, que tem o sinal como arco-íris, tem uma ação de Deus, que diz que Deus não destruiria mais a terra como fez no dilúvio. Não haveria mais até o dia da redenção do homem e da restauração deste planeta, não haverá mais. O quarto pacto é o pacto abrâmico. A circuncisão é o sinal deste pacto. Este pacto diz respeito à fundação física e espiritual da nação de Israel. Deus elegeu um novo povo para honrar o seu nome através deste povo. Para fazer parte da comunidade hebraica, era obrigatório possuir o sinal da circuncisão. Deus fez este pacto com Abraão, colocou como sinal a circuncisão e falou para que todos aqueles que quiserem fazer parte daquele povo que eu tenho escolhido para ser meu, terá como sinal a circuncisão. O quinto pacto é o pacto mosaico. O sábado era o sinal deste pacto. E como com Moisés, Deus fez um pacto de abençoar os cumpridores da lei. Mas isso acabou na condenação da lei. A lei que foi feita como um pacto da parte de Deus para com Moisés, para abençoar o povo, foi justamente a lei que fez com que o povo se condenasse, caísse na condenação. A lei tornou-se um pacto de extrema exigência e o homem foi incapaz de cumpri-la. O sinal foi exigido do povo israelita, havendo o Senhor preparado para a igreja um descanso vindouro e melhor. O sexto pacto é o pacto davídico. O pacto davídico tem como sinal o perpetuar o reino de Israel. Este é o novo concerto, a nova aliança, o pacto davídico. Este estabeleceu a perpetuidade da família e do reino de Davi. Foi um pacto com a nação de Israel, a fim de manter a promessa da vinda do Messias. Como os reis de Judá não foram fiéis ao Senhor, Deus resolveu perpetuar este pacto e este reino através da pessoa do seu próprio filho Jesus, que viria da linhagem de Davi. Foi feito este pacto para que ele pudesse perpetuar o pacto anterior, que era o pacto mosaico da lei. Não pôde ser cumprido, nós não conseguimos cumprir. Deus vai novamente e estabelece um novo pacto, até que então se chega no sétimo pacto. 7. O pacto em Cristo. A salvação da humanidade é o sinal deste pacto. Este é o novo concerto, a nova aliança, feita com todos os homens através do sangue de Cristo vertido no Calvário. Quando Jesus deu o cálice aos seus discípulos, disse: este é o novo testamento, é a nova aliança, é um novo pacto no meu sangue, para a salvação de todo aquele que nele crer. Agora, do pacto de Davi em diante, não é mais nós que temos que sustentar esta aliança, porque Deus já tinha visto e já tinha percebido, e Ele já sabia, de forma pré-concebida, que nós não somos capazes de manter as nossas alianças, não somos capazes de manter os nossos pactos. Então Deus proveu para si mesmo
assim como Abraão já havia dito para Isaac lá atrás, Deus proverá para si o cordeiro, o sacrifício, aquele que irá resolver e constituir o homem dentro da minha justiça. 7 pactos. E como o número 7 revela na palavra de Deus a plenitude, o número 7 tem esta perspectiva da plenitude, da perfeição. No 7º pacto termina, Deus completa o plano de salvação para toda a humanidade. E este plano, este pacto perfeito diz: quem aceitar a mediação de Cristo estará salvo. Quem não aceitar já está condenado, porquanto não crê no Filho unigênito do Pai. É isto que este pacto diz, que em Cristo Jesus a questão da salvação está resolvida. Agora, crer não é uma ação humana, olhando da perspectiva de que a nossa salvação dependa disso. Não, crer é uma ação humana que depende da atitude humana de olhar para Cristo e o declarar como Filho de Deus, e o reconhecer, e o aceitar, e viver dentro daquilo que Ele tem dito para nós. E nesta vida que nós precisamos viver, para que nós não venhamos sair, porque a questão agora não é mais um pacto que pode se quebrar, porque este pacto está perfeito, esta aliança é inquebrável de Deus para conosco, porque ela não está fundamentada em nada do que temos, em nada do que somos, ela está fundamentada em Deus, no seu poder, no seu grande amor, na graça soberana em Jesus Cristo, e no Espírito Santo que está em nós para nos ajudar. Por isso a importância de entendermos a obra do Espírito Santo em nossas vidas, porque muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo é apenas os sinais que ele pode se manifestar através da nossa vida, seja no poder do milagre, seja no falar de novas línguas, seja nos dons do conhecimento, da sabedoria e todos os outros dons que Deus pode dar ao homem. Mas a obra principal e a maior obra que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas não é essa, mas é a obra de convencer e converter os nossos corações todos os dias, todas as manhãs. Está tão perfeito isso, irmãos, porque as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Sabe por que elas se renovam a cada manhã? Porque a cada manhã corações vão se abrir e o Espírito Santo vai conseguir fazer com que essas pessoas, eu, você e tantas outras pessoas, consigam mais uma vez olhar para Deus, reconhecer a sua corruptibilidade, a sua incapacidade de ser fiel, de ser justo, de ser honesto, de ser bondoso, de ser amoroso, de ser amigo. É este ser que nós nos deparamos de tempos em tempos, no reflexo do espelho da nossa vida. E é este ser, é para este ser que o Espírito Santo se manifesta, para nos levar de volta ao eixo da vontade de Deus. Aleluia. Precisamos da ajuda de Deus para podermos crer e nos mantermos debaixo da graça que nos alcançou através de Jesus Cristo. E essa ajuda nos veio através da pessoa bendita do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26, que é o título, o texto tema da nossa mensagem desta noite, diz assim, versículo 26 e 27, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Aleluia. E o Pai, que conhece cada coração, sabe que as intenções do Espírito, sabe quais são as intenções do Espírito? Pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Aleluia. A expressão orar aqui nesse texto, no versículo 26, ela se refere
Há uma intimidade plena com Deus que nós não podemos ter senão através do Espírito Santo. Porque no versículo 27 ele vai dizer: Deus examina nossos corações. E quando o Espírito Santo está no controle de nossas vidas, o que ele encontra é um coração rendido à vontade dele. E por isso todas as coisas vão cooperar para a bênção de Deus em nossas vidas. Todos os acontecimentos, todas as tribulações, bem como todas as alegrias, como cada conquista, cada vitória, nos fará crescer de glória em glória e de vitória em vitória. Ele disse: nós não sabemos orar, e o Espírito Santo intercede por nós. Ele chega à presença de Deus. E aí por que ele intercede? Porque Deus sonda o nosso coração. Deus sabe a intenção de cada uma das nossas palavras de oração. Como a Laís falou aqui agora há pouco, né? Nós precisamos orar, não apenas para pedir. É importante que nós colocamos diante dele toda a nossa ansiedade. Deus nos deu essa liberdade, ele abriu esse espaço para nós lançar sobre ele as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Mas ele conhece as motivações do nosso coração. Ele conhece cada motivação em cada palavra de oração que nós fazemos a Ele. Aí Ele segue dizendo no versículo 27, Deus conhece o coração. E é por isso que a oração que o Espírito Santo faz por nós, intercedendo por nós na presença de Deus Pai, é tão perfeita. Porque Ele vai dizer ali no versículo 27, que o Espírito Santo que sabe as intenções, Deus sabe as intenções do Espírito Santo, porque é o seu próprio Espírito. Então Deus sabe por que o Espírito Santo está gemendo na presença dEle, por causa desta causa que chama-se Alexandre. Aleluia. Deus sabe, porque Deus sabe que no seu espírito não pode haver maldade, não pode haver injustiça, não pode haver nada fora da vontade de Deus. Então quando o Espírito Santo chega com o meu nome diante da presença dele, ele está dizendo: o Alexandre é imperfeito, o Alexandre é corrupto, o Alexandre é mau, mas ele está com os seus ouvidos atentos à minha voz, a eu que sou o Espírito, o teu Espírito no coração dele. Ele luta para que ele possa ser dominado pelo que eu falo, pelo que eu quero na vida dele. Ele luta para que eu o domine, para que eu domine seus pensamentos, para que eu domine sua vontade, para que eu domine seus gestos. Por isso, Pai, eu estou na tua presença neste momento, rogando com gemidos inexprimíveis pela vida dele, porque neste homem a tua glória vai brilhar. Em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, olha que texto. Tu, meu filho Salomão, quando Deus está falando com Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Deus falou com Salomão. Quem é Salomão? É parte da aliança davídica, do pacto davídico que Deus fez com Davi e sua posteridade. Um dos pactos que está dentro do plano perfeito de salvação, que vai culminar no pacto perfeito, no 7º pacto, que é o de Cristo. Salomão é parte da aliança que Deus sustentou para que neste pacto fôssemos alcançados pelo seu Espírito da verdade. Mas nós sabemos que Salomão quebrou a aliança com Deus. Sabemos que Salomão trouxe para Israel, através da sua infidelidade, outros deuses, outros cultos, e Deus os rejeitou e os entregou à servidão. Porque Salomão era igual a nós, ou nós somos igual a Salomão. Desde então,
vivemos na esperança da nossa restauração, da nossa redenção. Essa é uma esperança que nós temos no nosso coração. Nós a chamamos muitas vezes de medo da morte, desejo de saber o futuro, mas a grande verdade é que nós, como fomos seres criados por Deus e temos da sua essência, o que nós temos no nosso coração é essa grande expectativa da manifestação das coisas espirituais e das coisas celestiais. Nós muitas vezes distorcemos isto, porque nós vamos sendo sujeitos às nossas vaidades. Olha só em capítulo 8, no mesmo capítulo 8 de Romanos, versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação se redima do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. E aqui Espírito está em letra maiúscula, porque se trata do Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Aleluia. Nós estamos aguardando, mas muitas vezes sucumbimos às nossas vaidades. E aqui interessante que Paulo coloca aqui, não voluntariamente. Tem muitas derrotas em nossas vidas, irmãos, que nós as assumimos, mesmo que elas sejam de formas involuntárias em nossas vidas. São derrotas que assumimos porque achamos que temos razão. São derrotas que assumimos porque achamos que pode ser melhor. São derrotas que assumimos porque calculamos errado. São derrotas que assumimos porque falamos errado. São derrotas que assumimos em nossas vidas e que vão ao pouco arrancando do nosso coração a esperança. E essa é a maior obra do Espírito Santo, que começou em Jesus. A obra que o Espírito Santo faz em nós é continuar trabalhando em nós para nos revelar o Pai e nos conduzir até Ele, porque uma visão do Pai muda tudo. Uma visão de Deus é plena e muda qualquer perspectiva errada de vida. Se você hoje se encontra na encruzilhada da sua vida, chamada confusão, chamada amargura, angústia, não peça soluções terrenas e práticas para Deus, peça soluções espirituais, porque soluções práticas podem não resolver por completo o real problema no qual você está vivendo, mas a visão plena de Deus, a percepção espiritual da vida que nos foi concedida através de Jesus Cristo, esta sim pode abrir os teus olhos para enxergar quem é que peleja por você. João 14, capítulo 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esta é outra obra do Espírito Santo, nos ensinar a respeito do Pai, nos ensinar a respeito da palavra, nos conduzir no caminho de Deus. É isso que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. É isso que o Espírito Santo vai trabalhar com você. Ele vai tirar você do fardo pesado, do jugo sobrecarregado, e vai te colocar você num caminho suave, aleluia, te mostrando pela palavra, te ensinando, te fazendo lembrar. Quantas vezes no momento da ira, tudo que nós precisamos é lembrar de uma palavra bendita de Deus,
no momento da angústia, da tristeza, da amargura. Tudo que nós precisamos é ouvir uma única palavra de Deus. O Espírito faz isso. E uma vez estabelecida essa verdade eterna e soberana em sua vida, você está inserido no reino eterno, onde o Pai está assentado no trono e à sua direita está o Filho. E o Espírito Santo, nesse momento, onde Ele está conosco, nos ajudando em nossas fraquezas. Por isso podemos declarar como Paulo, o grande apóstolo de Jesus, na sua carta aos Romanos, nesse capítulo que estamos lendo. E eu quero ler este texto com vocês para encerrar a nossa meditação desta noite. Porque ele é a essência de tudo que eu tenho falado para vocês aqui. Que a obra do Espírito Santo, ao ouvir para nos revelar o Pai, ao vir para nos mostrar as grandezas de Deus e nos fazer voltar a desejar o Pai, o único fundamento dele é esse, que nós possamos compreender o amor de Deus. Porque é no amor de Deus que tudo se resolve. É no amor de Deus que nós suportamos todos os sofrimentos e todas as amarguras das nossas vidas. É no amor de Deus. Eu quero pedir que o conjunto suba. Antes de eu ler esse texto, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. E a maior fraqueza que temos, irmãos, que faz com que nós venhamos sair da aliança que temos com Deus, do pacto que Deus fez conosco, que por si mesmo tem sustentado este pacto, é a falta do amor dele. Mas olha esse texto. Esse é o famoso texto de geladeira. Devia estar escrito nos nossos desktops, ser os papéis de parede dos nossos computadores, dos nossos celulares. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Sabe por que não nos separa? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ama com amor eterno. Por isso que muitas vezes, quando as coisas dão errado na nossa vida, mas o Espírito Santo não está trabalhando no nosso coração, a primeira coisa que sofre na nossa vida
é o nosso relacionamento com a igreja, com a comunhão dos irmãos. A primeira coisa que nós extirpamos da nossa vida é a nossa relação com Deus, porque somos fracos, nossos pactos não valem nada, nossas alianças não nos servem, quando não nos servem mais, são desprezadas. Graças a Deus, Deus não é assim, porque nada pode nos separar do seu amor, nada pode mover o coração de Deus de te amar. Você pode ser o bichinho mais ruim que existiu na face da terra, na história da humanidade, mas Deus vai continuar te amando. Ele não vai declarar outra coisa a seu respeito, senão o amor dele por você. Ele é este Pai que sempre está pronto para te abraçar, que sempre está pronto para te ajudar, que sempre está pronto para te acalmar. Que o Senhor Jesus possa começar a viver um relacionamento íntimo e pessoal com você nos próximos tempos da sua vida, e que você possa voltar a viver um relacionamento com Ele, de uma pessoa apaixonada por alguém que te ama de verdade. Que você possa desfrutar disto na sua vida, deste grande amor, que nada pode separá-lo dele.